Em 1911, enquanto Nucky era xerife, Woodrow Wilson, então governador de Nova Jersey, decidiu que o condado de Atlantic precisava de uma limpeza. Ele designou um juiz especial da Suprema Corte para julgar os casos e ordenou ao seu procurador-geral, Edmund Wilson, que instaurasse uma investigação conduzida por um grande júri. Como resultado, o então chefe republicano Lewis Conley, Nucky Johnson e muitos outros foram indiciados por várias acusações. Conley foi condenado por receber ilegalmente contratos do condado e foi sentenciado à prisão. Johnson, no entanto, foi indiciado apenas por remover ilegalmente livros de registro e resultados oficiais das eleições do cartório do condado. E por essa acusação ele foi absolvido. Quando a campanha de reforma do governador terminou, ela apenas conseguiu remover Conley do poder e colocou Nucky Johnson em seu lugar. A absolvição fortaleceu a reputação inabalável de Nucky. E em 1914, o Conselho do Condado de Atlantic elegeu Nucky para o cargo de tesoureiro do condado. E por 30 anos ele manteve esse cargo. Era bem conhecido que o escritório do tesoureiro do condado era usado apenas como quartel-general político de Johnson. Em 1916, Johnson expandiu suas atividades políticas além dos limites de seu condado. Ele coordenou a campanha de Walter E. Edge para governador. E quando Edge foi eleito, Johnson foi recompensado ao ser nomeado escrivão da Suprema Corte Estadual por um mandato de 5 anos. O período de 1920 a 1930 viu Johnson no auge de sua carreira como líder político. Durante esse período, ele não era apenas o chefe absoluto de Atlantic City e do condado de Atlantic, mas também fazia parte de um seleto grupo de líderes republicanos que controlavam os destinos de seu partido no estado. A base do poder político de Johnson se devia ao fato de que ele dominava Atlantic City. A população de 66 mil habitantes era composta quase pela metade por afro-americanos, e Johnson e sua organização republicana sempre controlaram completamente o voto negro. A força de sua organização estava nas atividades de seus chefes de distrito eleitoral negros no lado norte de Atlantic City. Além disso, Atlantic City, que era principalmente um balneário litorâneo que recebia milhões de visitantes todos os anos, mantinha uma política liberal de oferecer todos os tipos de entretenimento para seus clientes. Isso necessariamente incluía casas noturnas, bebidas, jogos de azar e outros tipos de entretenimento de natureza semelhante. Que um vasto exército de infratores da lei tem sido recrutado e financiado em uma escala colossal. Que muitos dos nossos melhores cidadãos, irritados com o que consideravam uma violação de seus direitos privados, têm agido abertamente e sem vergonha, ignoraram a 18ª emenda, que como resultado inevitável, o respeito pelas nossas leis foi muito diminuído. Mas o crime aumentou a um grau sem precedentes. Eu cheguei a acreditar nisso lenta e relutantemente. Revogar significa se render aos criminosos e corruptos que agora desafiam e violam a lei. O caminho para a grandeza nacional e a prosperidade duradoura não passa pela cervejaria, pela destilaria e pelo bar. A observância e a aplicação da lei, não a revogação, devem ser o programa dos Estados Unidos para o futuro. Essas atividades, é claro, atraíram muitos personagens do submundo. E quando a necessidade exigia,
Johnson sempre podia contar com um grande número de jogadores, prostitutas e outros tipos duvidosos para garantir votos ilegais suficientes para seus candidatos, complementando o voto dos negros. Além disso, Johnson, por meio de seu poder de distribuir cargos, conquistou o controle de um bloco considerável de votos formado por todos os funcionários do condado e da cidade, suas famílias e amigos. É claro que, para manter uma organização política desse tipo, era necessário gastar enormes somas de dinheiro. Muito mais do que poderia ser obtido por meio de contribuições voluntárias ou das mensalidades dos membros do Clube Republicano. Johnson obrigava os funcionários da cidade e do condado a fazerem doações para ajudar a manter a organização. Mas ele, principalmente, lubrificava as engrenagens de sua máquina com fundos obtidos por meio de corrupção em vários esquemas, principalmente jogos de azar, contrabando de bebidas alcoólicas e prostituição. Durante a Lei Seca, Atlantic City foi dominada por bares clandestinos. E a renda ilegal de Johnson, proveniente de contrabandistas e proprietários de bares clandestinos, era enorme. Além disso, durante esse período, a corrupção em contratos para obras viárias, licenças de construção e obras de todos os tipos era muito significativa. Em 1935, embora Nucky tivesse muitas amantes, ele vivia abertamente com uma atriz chamada Florence Osbeck. Eles moravam em um bangalô de estuque em estilo espanhol, perto do calçadão em Atlantic City, e também mantinham uma suíte no Hotel Ritz-Carlton. O aluguel desses dois imóveis custava cerca de $5.000 por ano, ou $84.000 nos padrões atuais. Além disso, principalmente para a conveniência de Flossie, ele mantinha um apartamento em Nova York no número 128 da Central Park South, pelo qual pagava $2.200 por ano. As despesas com roupas para ele e para a senhorita Average eram de cerca de $3.000 por ano. Nucky só comprava ternos sob medida, a $150 cada, e suas despesas com alimentação chegavam a cerca de $3.000 por ano, pois seu gosto era por lagostas, caviar e bifes. Nucky gastava cerca de $4.000 por ano com bebidas. Champanhe e conhaque de 18 anos eram as únicas bebidas que ele considerava que valiam a pena. Ele também mantinha 4 Cadillacs de 16 cilindros que ficavam em operação constantemente para a senhorita Osbeck, para ele mesmo e para o entretenimento de seus amigos e eleitores. Se a generosidade de Nucky o fazia um herói popular, era sabido que qualquer um, sem importar a posição social, podia procurar Johnson em momentos de necessidade para pedir ajuda, fosse por emprego ou simplesmente por uma libra extra de carvão no inverno. Isso também o tornou um alvo de investigação federal. Johnson foi investigado várias vezes por contrabando de bebidas alcoólicas e crime organizado, mas os investigadores frequentemente enfrentavam dificuldades. Um testemunho da máquina criminosa e política bem azeitada de Nucky, como documenta um relatório. Os agentes constataram que, exceto alguns empreiteiros e donos de grandes casas noturnas e cassinos já investigados pela Receita, quase nenhuma parte envolvida mantinha registros adequados. Não era possível calcular com precisão a renda deles, e os agentes tiveram que estimar as dívidas fiscais usando fontes externas. A autoridade total de Johnson ao longo de 30 anos e sua aparente imunidade a investigações anteriores haviam convencido todos em Atlantic City de que ele podia dar conta de tudo. Durante as investigações, os agentes do Tesouro notaram que os contribuintes permaneciam em silêncio para proteger Johnson, confiando que ele resolveria tudo. Esse sentimento ia além disso. A corrupção do sistema de Johnson levou vários investigados a mentirem para os agentes. E como ficará evidente posteriormente, até mesmo a cometer perjúrio, intimidar testemunhas, manipular jurados e, de modo geral, obstruir a justiça em processos federais, exatamente como estavam acostumados a fazer nos tribunais de Nova Jersey.
No final, os investigadores conseguiram indiciar Nucky por sonegação fiscal com base nas somas impressionantes que Johnson arrecadou dos proprietários e operadores de casas de jogo e bordéis ilegais. O juiz do caso comentou: "O povo só pode agir através de líderes. E se a nossa república deve funcionar e a democracia deve ser preservada, aqueles que aspiram à liderança na vida pública, para liderar o povo, precisam e de fato assumem certas responsabilidades além daquelas do cidadão comum. Aquelas do cidadão comum. Certamente, uma dessas responsabilidades, a mais alta e forte, é ser exemplar na questão de obedecer à lei. E, ao meu ver, este réu tinha uma responsabilidade particular, sendo talvez o principal cidadão da vida pública em sua comunidade, de ser um exemplo para aqueles que ele liderava. Nessa responsabilidade, ele não foi exemplar em obedecer às leis. Por outro lado, o júri concluiu, e eu acho que de forma bastante apropriada, que ele deu a eles um exemplo de enganar e fraudar o governo, o que é, no mínimo, chocante. Em julho de 1941, Nucky Johnson foi condenado e sentenciado a 10 anos de prisão federal e multado em $20 mil. O senador estadual Frank Hap Farley sucedeu Johnson, mantendo seu comando de 1942 a 1972, exercendo seu poder como senador estadual. Enquanto Hap supervisionava o império que Nucky havia criado, seu próprio poder se limitava apenas à esfera política. Como um colunista observou, o poder de Nucky era absoluto. Mais tarde, acusações de sonegação de impostos seriam novamente usadas para prender um dos gangsters mais notórios, um antigo colega e confidente de Nucky Johnson, Al Capone. Obrigada por assistir. Para ajudar na produção de mais conteúdos históricos, curta, comente e compartilhe este vídeo com outros apaixonados por história. E não se esqueça de se inscrever para ajudar a fazer a história continuar acontecendo. Trouxe o mar onde pescadores voadores descansavam.